Então, muito bem. Então, fala pra gente o primeiro tema. Vamos falar sobre holding familiar. Fala um pouco. Então, o que é uma holding familiar, doutora? Luiz, vamos lá. A holding, né? O termo holding, ele vem de um verbo em inglês to hold, que é segurar, manter, controlar. Se a gente pegar esse conceito, né, de onde veio e aplicar para nós aqui, a holding, ela vai ser uma pessoa jurídica que ela vai deter bens e direitos. E esses bens e direitos, eles podem ser bens móveis, eles podem ser bens imóveis, eles podem ser participações societárias. E no caso aqui específico da holding familiar, o que ela vai deter como bem? O patrimônio da família. Então a gente vai colocar lá o patrimônio dos patriarcas para ele ser trabalhado, gestado, detido, e se a família quiser trabalhar a sucessão ou não. E ela é uma ferramenta toda lista, ela tem a sua previsão legal na lei GSA, tá? Então é importante a gente falar isso. E é com essa finalidade. Aqui hoje a gente vai falar da holding como uma ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. Mas o que é importante a gente falar, que às vezes muitas pessoas não sabem, é que a holding ela não é a única ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. Eu vejo, na semana, eu acho que tem umas 2 semanas, até eu fiz um videozinho sobre isso, eu atendi um senhor aqui perto da minha cidade, inclusive, e ele estava conversando, acho que com 3 ou 4 advogados, e depois ele fechou o contrato comigo, né? Ele falou, Daniela, você foi a única que falou para mim logo de cara que pode ser que a holding não seja interessante para mim. Todos os outros só falaram da holding, só quiseram me vender holding. E no caso dele ali, eu tenho mais de uma possibilidade, não só uma, e que não é holding, né? Então, é por isso que eu falo assim, que o olhar do advogado, eu estou vendo bastante advogado passar aqui, todos muito bem-vindos, eu agradeço, porque é numa sexta-feira santa, tá assistindo live aqui, é porque realmente está interessado no assunto. Isso. Tem que vender esse produto com muita responsabilidade. A família ela tem que ter um perfil mesmo para o negócio. O patrimônio do patrimonialista ele tem que comportar essa ferramenta, né? Você de repente vai estar entregando um problema maior do que uma solução e pensando só nos honorários, né, Luiz? Então, assim, além de falar do conceito da holding, eu queria deixar esse parênteses, sabe? Boa. Que a holding ela não é a única ferramenta, tem outras ferramentas e a importância do olhar de um especialista. Porque às vezes a pessoa, vamos fazer uma PJ, vamos jogar tudo lá dentro, e essa família depois que se vire com essa PJ, sabe-se lá quanto tempo vai ficar, né? Então tem que ter esse olhar muito direcionado e com muita responsabilidade. Muito bem, doutora. Então, fala pra gente como que funciona e qual é a diferença da patrimonial e familiar. Tá, como funciona a holding? Isso. Tá, E na vamos lá. sequência, faz pra gente aí, faça a Um comparação. paralelozinho, tá? Eu, Isso. assim, antes da gente falar de como funciona a holding, eu tenho que pensar se esse patrimônio dos patrimonialistas, para quem não está acostumado com o termo patrimonialista, são os donos do patrimônio, tá, gente? É o pai, a mãe, é o patriarca, é a matriarca, quem ali que está querendo fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório. Antes da gente falar de quais são as fases da holding, eu acho importante a gente pensar se o patrimônio está organizado para fazer uma holding. Você trabalha com imóveis, não trabalha? Trabalho sim. Quantas vezes chega para você as pessoas que adquirem imóveis, ficam ali em contratinho de gaveta, não levam, não regularizam a propriedade desse imóvel, às vezes tem um mero termo de posse, às vezes está com patrimônio em nome de terceiro, chega aqui, olha, tá o nome do meu cunhado, da minha prima, e a prima é casada, e a prima tem filho, e às vezes não pensa que se a pessoa morrer ali, os desdobramentos disso serão imensos, né? Então, assim, antes de pensar em constituir a holding, o que a gente faz? A gente faz um estudo prévio, tá? Um estudo de diagnóstico. Igual eu falei, a holding não é para todo mundo. Então, naquele levantamento, que eu vou pedir uma série de documentações para o cliente, eu vou ver primeiro, a holding é ou a holding não é. Dito isso, se a holding não for, eu vou apresentar as ferramentas. Se for a holding, eu vou fazer o estudo prévio ali com os custos dessa holding e tudo que vai acontecer nessa holding. Então, é uma planta baixa mesmo, tá? Como se fosse um arquiteto olhando ali, você vai conseguir entender, que é uma ferramenta complexa.
Então, ali a gente vai ter, além dos custos, as estratégias, que a gente tem mais de uma estratégia que a gente pode abordar ou não para aquela família, tá? E aí, pensando na questão dessa organização, por exemplo, para bens rurais, hoje o georreferenciamento, ele é obrigatório, o gel, para áreas maiores que 25 hectares. Então, você precisa estar com a área certinha, o Supremo já decidiu que o bem tem que estar em gel. Então, assim, toda essa regularização, que é uma pré-holding, a gente tem que fazer, faz parte dessa construção da holding, mas é uma etapa antes. E eu falo assim, como que você vai partir para sei lá, para qualquer coisa, sem você saber quanto vai custar e as fases que você vai implementar. Então, mostrar tudo isso para o cliente é o primeiro passo. Fizemos ali o estudo prévio. Manda coraçãozinho aí, gente. Tô vendo. Fizemos o estudo prévio. Vimos que realmente é a hoje. Então, vamos lá para as etapas mesmo, tá? A primeira etapa é a fase de constituição da holding, né? Do registro dela na junta comercial de cada estado. Nesse primeiro ato, a gente desenvolve ali todo um contrato social. E o contrato social, o que é importante a gente falar? Não é um recorte e cola, né? Não é você pegar um contrato social que está lá, sei lá, no Google e direcionar. Ele é direcionado para aquela família de acordo. Obrigado, Fiorella. Foi para o Luiz, mas faz quanto foi para mim. Agora que eu vi, Luiz. Vamos falar. Feito lá o primeiro ato de constituição, que é o contrato social que vai ser registrado na junta comercial, a gente tem que fazer muito delimitado, com as cláusulas específicas. A gente tem que pensar num objeto que vai ser nessa holding, qual vai ser o tipo societário. Será que os pais ali são casados? Será que o regime de casamento desses pais comportam eles serem sócios entre si ou não? Que a gente tem aí as hipóteses que eles não podem ser sócios entre si, por exemplo, na comunhão universal e na separação obrigatória de bens. Então, assim, são muitos detalhes que a gente tem que olhar para dar esse primeiro passo de constituição, tá? Feita essa análise, e aí a análise também entra em relação ao que eu vou trazer para essa holding, o que eu vou integralizar nessa holding, quais bens eu vou trazer. Hoje, a gente vê que o perfil do brasileiro ele está um pouco mais diferenciado, né? A gente não tem mais lá no patrimônio do brasileiro só imóveis. Hoje chega com imóveis, com investimentos, às vezes com criptomoedas e com uma série com semoventes, com maquinários específicos. Então, cada caso é um caso. Mas pensando que, na maioria dos casos, das holdings, desculpa, que chegam, comportam imóveis, a gente tem uma segunda etapa que a gente tem que pensar, tá? Trouxe imóvel para essa holding, eu vou ter a questão do ITBI. Eu estou aqui, eu acho que estou bastante advogados, vão saber o que é o ITBI. Para quem não Boa. sabe, é aquele imposto municipal, né, de uma transmissão inter vivos, então onde eu vou passar obrigada, doutor Mauro, a transmissão de um imóvel de forma onerosamente, tá? Hoje a gente, obrigada, hoje a gente tem mais de 2.000 municípios, eu não lembro o número, tá, Luiz? Se eu souber, você me fala aí. E cada município tem a sua legislação municipal. Então, quando a gente tem a questão do imóvel trazido na holding familiar, a gente tem que, já lá no estudo prévio, saber como essa prefeitura vai se comportar. Isso por quê? Porque quando a gente traz imóvel, a gente tira o imóvel da pessoa física e vai integralizar ele numa pessoa jurídica, fazer essa incorporação, a gente tem um artigo lá na Constituição Federal, tá? O artigo 156, que ele fala o seguinte: olha, quando você tirar da pessoa física para incorporar esse patrimônio imobiliário, né, bens e direitos, na pessoa jurídica para pagamento, para realização do capital social, você não precisa pagar o ITBI. Só que na prática, Luiz, não é bem assim, né? Eu não tenho lá um bens imóveis e eu estou garantido que eu vou ter a imunidade trazida lá na Constituição. Cada município tem interpretado de uma maneira diferente. A gente tem casos que, por exemplo, o judiciário já declarou leis inconstitucionais. Nós temos casos que prevê expressamente cobranças que eu entendo ilegal, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar, assim, em
contato com o município e saber como ele está se comportando. Porque no ano de 2020, tudo isso aconteceu. Oi, doutor Felipe, obrigado por estar aqui. Tudo isso aconteceu porque lá em 2020 nós tivemos um caso de uma empresa que ela fez o seguinte: vou até pegar uma caneta aqui que eu gosto de explicar sempre com uma canetinha. Ela trouxe vários imóveis para incorporar numa PJ. Só que ao invés dela usar o valor integral desse imóvel para pagar esse capital social, né, essa realização do capital social trazido da pessoa física para a pessoa jurídica, ela usou só uma canetinha, um pedacinho. Então, vamos supor, o imóvel valia X mil, ela colocou R$ 8.000 para pagar o capital social subscrito e o resto do valor daquele imóvel trazido na holding, ela jogou numa conta contábil que a gente chama de reserva de capital. Esse caso, conhecido como o tema 796, ele chegou até o STF, e o STF lá, o voto vencedor foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele falou o seguinte: olha, nesse caso aqui, você não está fazendo o escopo lá trazido pela Constituição Federal, que é para fomentar a atividade. Você não usou o imóvel inteiro para pagar esse capital social. Então, você não tem direito à imunidade. Você vai ter que recolher nessa diferença, tá? Só que a diferença aqui tratada nesse tema 796 envolvia diferente do que a gente faz nas holdings. Porque quando a Daniela pega um patrimônio de um pai que me procura para constituir, a gente lança o valor integral que eu trago para a holding para pagamento do capital social, para realização do capital social, tá? E aí, por expressa previsão legal, eu posso utilizar como valor desse imóvel o valor que está lá na lei de imposto de renda, tá? Ou atualizar o valor de mercado. Aí a gente tem todo um Doutora, contexto que tem que analisar. Oi, tá muito rápido? só me tira uma dúvida. Qual foi a intenção dela omitir essa informação? Economia. Economia tributária é todo custo, acredito eu, né? Tá? E aí, esse caso gerou toda essa discussão em volta do ITBI hoje, 2020. Você vê que é uma discussão recente, os tribunais ainda não estão unânimes nas decisões. E as prefeituras, se aproveitando desse julgamento, o que eles vêm e falam? Olha, então nesse caso aqui, você trouxe bem para a holding familiar pelo valor que está lá histórico no imposto de renda do patrimonialista, e você pode fazer isso porque a lei te autoriza, mas eu considero como base de cálculo do TBI o valor venal, aqui o valor de mercado, R$ 1 milhão. E ele está lá como valor histórico R$ 100.000. Então, nessa diferença, você vai ter que pagar o ITBI, tá? E o valor Então, é e o valor, então, aí, como é uma lei municipal, ela é de cada legislação. Então, tem cada. 2%, 3%, cada município prevê o percentual, tá, Luiz? E aí a gente tem essa problemática aí em relação ao ITBI, que seria aí a segunda fase para a constituição da holding, né? Aí, para uma terceira fase, eu passei todo esse celeuma do ITBI, eu consegui a imunidade, ou a não isenção, ou a não incidência, né? Porque geralmente nas leis municipais eles tratam como não incidência e imunidade seria na previsão constitucional. Eu vou estar com a guia de não incidência, ou eu vou ter recolhido o ITBI, tá? Aí a gente vai utilizar a estratégia, igual eu falei lá no estudo de viabilidade patrimonial, que a gente faz o levantamento e já passa para o cliente como que a prefeitura vai se comportar, porque a gente já fez esse levantamento. Eu vou até o cartório e faço a transferência desses bens, tirando da pessoa física e passando para a pessoa jurídica, agora a holding familiar, tá? E aí, feita essa transferência no cartório de imóveis, eu parto para a quarta fase da constituição da holding, que seria a doação das cotas, tá? Na verdade, a transferência de cotas. Vou passar as cotas, que é dos pais, das pessoas físicas, que estão ali no primeiro ato como sócios, para os herdeiros deles. E aí, essa transferência de cotas, ela pode ser tanto por cessão onerosa, legal, o ar esquentou aqui, quanto por ato gratuito, né? E aí é caso a caso, tá, gente? Eu sempre falo que as estratégias têm que ser muito bem pensadas e têm que ser estratégias lícitas, porque eu vejo muita gente trabalhar com a cessão onerosa de maneira equivocada. Às vezes não tem caixa, não tem a transação, faz uma simulação, então a holding não é com essa finalidade, tá? A holding aqui é um instrumento lícito, como a gente falou, previsto lá na lei de SA, que é para fazer aí
a transferência do patrimônio, se assim a família quiser, e se assim a família quiser trabalhar a sucessão, porque pode muito bem a família parar aí na terceira etapa, né? E não querer fazer a doação das cotas ou a cessão das cotas, tá? E aí a gente entra em outro imposto, tá, Luiz? Quando a gente faz, por exemplo, através de doação de cotas, eu tenho o ITCMD, que é aquele imposto estadual. E aí, o que eu vou ter? Cada estado tem a sua legislação. E aí, o que acontece? Eu falo que o advogado, ele tem que, quando trabalha com planejamento patrimonial sucessório, ele tem que ter um olhar multidisciplinar, né? Porque não basta você saber só direito de família e direito de sucessão. Você vai ter que saber direito societário, você vai ter que saber direito de contabilidade, você vai ter que saber direito tributário. Então, assim, você navega por várias áreas do direito para você atuar nesse nicho, né? Que na verdade é um nicho, não existe a matéria na faculdade. Até entrou aqui o presidente da UAB aqui de São João, não sei se ele está aí, doutor Gustavo ainda, e ele trabalha na faculdade aqui em São João. Não existe essa matéria, né, nos bancos de faculdade. Por quê? Porque ele é classificado como nicho, tá? E aí, conhecendo, sabendo como o Estado vai se comportar em relação ao ITCMD, quem é o ITCMD, gente? Que imposto que é? É aquele imposto que ele vai ter ali como fato gerador a doação ou a causa morte, tá? E como aqui a gente está falando que a gente vai fazer a passagem das cotas por doação, por exemplo, nesse caso que eu dei, a gente tem que conhecer a legislação do Estado, tá? Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele prevê lá uma base de cálculo. O Estado de Goiás é terrível para fazer a reavaliação patrimonial. Minas Gerais também é. Santa Catarina, então assim, a gente tem várias legislações e cada uma se comporta de uma maneira. São Paulo ainda, a gente está tendo aí uma possibilidade de fazer trabalho muito legal, porque tem sido considerado o valor patrimonial, tá? Então a gente consegue, assim, a depender de cada caso, ter aí, comparado com o inventário, um custo menor, tá? Então, assim, por isso que eu falo que tem que conhecer cada tributo. A gente passou aqui por tudo isso que eu falei, a gente passou pelo imposto de renda, a questão do ganho de capital, a gente passou pelo ITBI, a questão que eu falei, da Celeuma do 796, e a gente passou pelo ITCMD aí agora na quarta fase de fazer a doação de cotas. Ah, Daniela, o pai morreu, o patrimonialista morreu, vamos pensar que é uma limitada unipessoal, só está o pai lá dentro e não deu tempo de fazer a sucessão. Vai ter o inventário das cotas, tá, gente? Porque quando a gente fala que a holding pode evitar o inventário, não é a holding que evita o inventário. É o trabalho de sucessão, as cláusulas sucessórias que são feitas dentro dessa pessoa jurídica, tá? Então, eu ouço muitas vezes as informações equivocadas. Ah, a holding evita o inventário? Não, não é a holding que evita o inventário, mas sim o trabalho sucessório que é feito dentro dessa pessoa jurídica, que é constituída com a finalidade de planejamento patrimonial sucessório, tá? É Acho que essa não fase que pergunta. demora, né, doutora? Oi? É essa fase que demora, né? É a partir dessa fase aí que demora. Eu falo assim, às vezes o cliente fala, quanto tempo eu consigo terminar a minha holding, né? Eu falo que o mais complexo hoje, pelo menos na minha opinião, e isso eu tô falando do estado de São Paulo, porque, por exemplo, tem estado que é muito problemático na hora que a gente vai fazer essa doação das cotas. O estado de São Paulo ainda a gente está tendo um comportamento que já foi até sancionado pelo judiciário em relação a essa base de cálculo que eu falei, tá? A questão do ITBI hoje, por exemplo, não se lembra. Eu estou com uma holding aqui que ela tem um tantão de imóveis lá dentro, quase 40 imóveis, e tem imóveis rurais e tem imóveis urbanos. O que acontece? Você imagina, e são várias localidades desse imóvel, tá? Várias cidades. Então, eu tenho que saber cada município, de onde está cada imóvel, eu saber como que ele vai se comportar. Vai ter aquele que ele vai me conceder a imunidade, que eu já conversei, vai ter aquele que ele vai cobrar a diferença. Aí eu vou ter que ver, eu vou judicializar isso, eu não vou judicializar. O cliente quer pagar a diferença e depois entrar com repetição de débito. O cliente quer impetrar um mandado de segurança, né? Então, assim, eu acho que hoje o nosso calcanhar de Aquiles aqui no planejamento. É claro que o ITCMD também a gente tem que fazer com muito cuidado, mas o ITBI, ele tem que ser muito estudado. E eu falo o seguinte, às vezes os clientes falam,
Eu falo, gente, faz as contas. Compensa mesmo pagar o ITBI, a depender do caso. Quando você faz o levantamento ali do que ficaria o custo da holding versus o custo do inventário, a depender, porque é igual eu falo, eu não gosto de falar que às vezes as pessoas colocam na tua boca e depois não tiram essa ideia. A depender do caso, traz sim uma economia tributária comparado com o inventário. Então, às vezes, até pagando o ITBI, essa holding patrimonial aí, ela vai sair muito mais em conta do que você deixar a sucessão acontecer. Ainda mais pensando nos aspectos futuros que podem acontecer em relação ao ITCMD lá na frente, tá? Muito bem. Muito bem explicado. Aí você, Doutora, aí você me fez uma outra pergunta, eu acho que é uma diferença, nós né? falamos sobre a diferença. Qual a diferença do patrimonial e familiar? Na verdade, a holding familiar, ela é a holding patrimonial, tá? O que a gente coloca aí Então, o não nome existe. certinho é porque ela vai, lembra que a gente falou que a holding é que vai deter e gestar bens e Boa. direitos no J, né? Aqui ela vai deter, gestar e trabalhar o patrimônio da família, por isso que recebe esse nome bonitinho aí de holding familiar, tá? Então, então, vamos falar sobre os tipos e se existe característica entre elas. Você fala tipos de holding, né? Isso. Tá. Assim, eu falo que hoje a gente tem um monte de holding, né? Virou um conceito comercial. É holding médica, é holding rural, é holding imobiliária, é Bastante. holding, né? São várias holdings, mas a gente pensa assim, num conceito mais clássico, a gente tem a holding pura, que é aquela que vai ter mesmo como objeto participar de outra sociedade, que é o que dispõe, né? Uhum. Tá lá na SA, e vai ter o controle dessa sociedade, às vezes até como uma controladora, e a gente pode ter aí uma holding mista, que ela vai ter essa participação societária e mais vai desenvolver alguma outra atividade. Né? Então, assim, a gente tem holding para todos os gostos, depende do que ela vai deter, do que ela vai administrar. Aqui o que eu acho interessante a gente falar, Luiz, um pouquinho, e que traz economia tributária e de forma lista, a questão da holding imobiliária, tá? Até você que trabalha com imóveis, é interessante porque se a gente constituir a holding imobiliária com o objeto correto, na tributação correta, com a classificação do imóvel de maneira correta, a gente pode trazer uma economia tributária tanto na questão dos aluguéis, como na questão do ganho de capital na compra e venda, né? Então, só para fazer um comparativo. Vamos imaginar um aluguel aí hoje que a pessoa está oferindo uma renda de, sei lá, 12 mil reais, tá? Se ela não tiver muitos os dedutíveis do imposto de renda, né? Chegar ali numa proximidade, vamos pensar que ela tenha pouco ou fique próximo dos 27,5%, numa holding familiar, com a tributação correta e com o objeto correto, a gente pode, nesse imposto de renda, ser tributado aí de 11,33 a 14,5, tá? Então, você vê que você sai de uma alíquota de até 27,5%, a depender das deduções, e vem para uma de 11,33 a 14,5. Então, só aí você vai pagar o ITBI, porque o objeto ali vai ser preponderantemente imobiliário. Isso eu esqueci de falar na hora do ITBI, que a Constituição faz a previsão da imunidade, gente, mas só se a PJ não tiver atividade preponderantemente imobiliária, tá? Porque se ela tiver atividade preponderantemente imobiliária, que é compra e venda, alocação e arrendamento, obrigatoriamente tem que se recolher o ITBI, tá? Então, nessa holding imobiliária, mesmo recolhendo o ITBI, a gente tem um cálculo aqui no escritório, esse ITBI em pouco tempo retorna para o patrimonialista e ele vai ter aí depois os benefícios fiscais saindo de uma alíquota de quase 27,5% para uma dessa que eu te mencionei, tá? Isso também na compra e venda no ganho de capital, também a gente consegue sair de um ganho de capital de uma faixa e vir por uma muito melhor na holding imobiliária. Tô falando Doutora, muito. que aula, hein? Eu estou viajando. Que aula. Deixa eu até dar um oi. Passou uma advogada aqui, colega sua, Patrícia, e ela escreveu assim. Peraí, deixa eu voltar lá. Já tive live com ela já. Doutora Patrícia é espetacular. Eu adoro escutar a doutora Daniela. Acompanho ela nas redes sociais. Ela tem um canal no Instagram, chama
Proteção patrimonial. É Ah, Patrícia obrigada, Patrícia. Freire. Espetacular ela. Doutora, para a Obrigada. gente encerrar esse assunto da holding familiar, fala para a gente aí, então, quais são as vantagens e desvantagens de ter essa holding. Tá. Vamos lá. As vantagens. Eu deixei agora os escritos tudo na minha cara aqui, mas para vocês não aparece, né? Acho que só para mim, né? Não, Só para não, mim. parece não. Eu falo, igual a gente fala, né? A holding organiza o patrimônio, a holding pode trazer benefícios tributários, economia. A holding vai evitar o inventário, igual a gente explicou, do que tiver lá dentro dessa holding, do que for trabalhado. A holding ela vai proteger o patrimônio da família, porque a gente vai tirar ali o patrimônio direto na pessoa física e vai colocar numa pessoa jurídica, então a gente cria camadas. E, gente, protege, não blinda. Eu vejo muita gente, às vezes chega patrocinado, né? Ah, holding blinda patrimônio. Mentira! Nada blinda patrimônio e nada pode ser retirado da apreciação do judiciário. Dependendo de como essa holding for feita, ela nunca pode ser feita para fraudar credores, né? Ela vai ser provavelmente desconstituída, ter uma personalidade jurídica ali desconsiderada ou uma desconsideração inversa, tá? Então, assim, muita responsabilidade nisso. Uma coisa que eu gosto muito da holding é que ela evita o condomínio. O que é condomínio? Quando os herdeiros ficam juntos, né, no mesmo bem, como coproprietários. Então, na holding, no acordo de sócios, eu posso muito bem estabelecer, ó, o herdeiro A vai ficar com a casa de praia, o herdeiro B vai ficar com o apartamento que já mora. Então, você imagina, só antes de deixar isso organizado, você imagina o conflito que você evita no inventário, né, Luiz? Né? E mais uma vantagem é evitar conflitos no inventário, que os herdeiros, Muito em um bem. momento dessa holding, eles vão figurar no quadro societário, né, como sócios, né? E aí eles vão saber que tudo vai acontecer, então é uma forma aí de realmente evitar o conflito entre os herdeiros, tá? Agora, desvantagem, eu acho que é o que eu falei no começo. Você entregar a holding para quem não precisa dela, ou você utilizar estratégias mirabolantes que eu vejo por aí, que trazem uma economia patrimonial muito grande. Minha voz eu tô rouca, por isso que eu tô chupando bala. Ela traz uma economia muito grande comparada com os outros sistemas lícitos que a gente usa, e que se o fisco enxergar isso, ele pode enxergar como uma simulação, e aí vai doer muito no bolso do cliente, tá? Então tem que ter muita responsabilidade. A gente sempre passa todas as estratégias para o cliente. Algumas estratégias que eu vejo que são totalmente mirabolantes, vamos usar o termo assim, eu não trabalho, mas eu vejo o pessoal trabalhando e eu faço aqui, chamo a atenção, porque isso pode doer e vai sair caro para você, né? Então, eu acho que a desvantagem seria essa, sabe? Utilizar a ferramenta de uma forma sem responsabilidade. Muito bem.